eu estive na editoria de política de 2002 até 2011. Tá? Pegou 2011. Aí tivemos a primeira a eleição de Cássio, 2002, aí a briga com Cássio, a briga gigantesca, a maior briga de um órgão de comunicação contra... tem lances espetaculares de Cássio. Cássio queria fechar o Correio da Paraíba. Porque a maioria dos órgãos de imprensa faz o ataque, faz o jogo político de forma silenciosa. O Correio sempre foi para cima. Foi para cima, e depois aí tivemos, na eleição de 2006, Cássio reeleito. Depois cassado. Acho que o Correio da Paraíba teve ali uma responsabilidade, teve uma contribuição muito grande na cassação do governo Cássio Cordeiro. Depois teve aí Ricardo, e ali no início do governo de Ricardo eu saí, mas as eleições de 2010 eu ainda estava na editoria de política do Correio. Então eu fiquei nesse período, a briga com Cícero, a história de Ricardo Cícero, que era muito próximo de Roberto Cavalcante, mas a briga ali 2003 foi um momento muito forte, um momento, e aí do impresso. Eu estava no impresso e no rádio, estava no Correio Debate, meio-dia, e no impresso, na editoria de política à noite. A gente vai destrinchar esses capítulos do Correio. Vamos começar a voltar um pouquinho no tempo, vamos falar de Cajazeiras. Pronto. Você começou no rádio mesmo em Cajazeiras, começou no rádio na Rádio Difusora de Cajazeiras. Aí em 80 voltou para a Difusora? Em 80 voltei para a Difusora, que era um negócio super interessante essa história. Naquela época, as funções eram bem definidas na redação. Tinha uma função na redação que era redator, né? E essa era a função do rádio, definida, mais importante, mais interessante. E eu, quando era operador, eu já queria ser redator. Eu era uma pessoa que lia muito, tá? Tinha muitas informações, mas eu queria ser o redator. E na época eu tentei ser redator, mas o diretor da rádio, que foi um período de aprendizagem fantástico, não é à toa que Cajazeiras tem muitos profissionais na imprensa. É um capítulo interessante, igual os Assis, a gente pode até falar sobre isso. Mas ele disse assim, não tem vaga de redator, e eu estava no movimento estudantil. Eu digo, então vou sair daqui, vou para o movimento estudantil, e fui. Só que quando eu voltei, em 80 e cheguei lá e eu quero ser redator. Vamos fazer uns testes. Está contratado como redator. Aí pronto, aí eu fiquei em Difusora Rádio Cajazeiras, depois fui para Alto Piranhas, depois fui para Sousa, trabalhei 5 anos em Sousa, na história era uma rádio que era muito esperada, que era a rádio da família Gadelha, que eles faziam uns 10 anos que eles queriam montar na rádio. Como ele era oposição, e Marcondes Gadelha em Brasília era da chamada ala autêntica do MDB, a ala mais forte, só tinha crânio de discurso e tal, então era muito contra a ditadura, nunca saía a rádio deles. Quando foi final de 79, início de 80, não, aliás, 82, 81, 82, eles fizeram um movimento em direção ao governo, e de fato saíram do MDB e foram para o PDS, que era o partido de Wilson Braga, o partido que vinha da Arena, que era da direita. Então eles conseguiram a rádio, e foi montada uma rádio nova, e era muito, muito forte, e eu fui lá para a direção de jornalismo da rádio. Depois, em 85, voltei para Cajazeiras. E voltava para Sousa todo dia? Teve períodos que eu ia e voltava todo dia, teve período que eu morei em Sousa, enfim. E aí, depois foi Alto Piranhas, depois foi Difusora de novo. Quando eu voltei, foi para a Difusora, uma mudança que houve radical na venda da Difusora para uns grupos empresariais. Fomos montar uma programação lá, eu e Gutenberg, diretor de programação e diretor de jornalismo. Ainda hoje os programas que tem lá de maior audiência foram montados por nós. Tem o mesmo nome, Boca Quente. Eu fui o primeiro apresentador do Boca Quente. Rapaz, eu vou dizer, eu não sou cajazeirense, mas eu conheci lá algumas coisas. É diferente. É diferente. Eu fui em 2006 o primeiro apresentador do Boca Quente. Eu e Mariana Moreira com Fábia Carolino, era uma repórter, o Wilson Talar, eram 2 repórteres e tal. Então tem desde 86 o Boca Quente. Depois
fui para Alto Piranha, depois fui para a Rádio Oeste. Aí, nesse período, eu já entrei no Correio da Paraíba, lá na sucursal. Entrei um período, depois saí, fui ser chefe de gabinete. Quando eu estava de sair, voltei para o Correio da Paraíba. Nessa época também, Rui Dantas entrou em Souza, não foi? Entrou em Souza. Entrou correspondente. Eram concorrentes memorários? Quando eu estava saindo, quando eu saí de Souza, em 2005, no final de 2005, finalzinho, dezembro de 2005, pouco tempo depois, Rui entrou lá em Souza. Então, nós éramos todos concorrentes. O Temberg, na época lá, difusora de Caseiras, eu na Rádio Alto Piranha e Rui, todos ao meio-dia. E Nilvan ainda estava começando a... Quem botou Nilvan no rádio fui eu, rapaz. Eu tenho Nilvan no rádio em 97, por aí assim. Ele era na Rádio Carro de Som, né? Quando eu fui para a Rádio Oeste, Rádio Nova, lá em Cajazeiras, eu fui montar a programação. Aí eu chamei Nilvan para ser repórter. Nossa, olha que repórter, hein? Repórter combativo. Entrou bem. Ele, sempre aquele jeitão. Ele foi logo para um programa policial, lá ele gostou, começou a gostar e tal. E era muito combativo. Sempre teve coragem, né? Teve uma passageira, ele, Horácio Bandeira era um rapaz de Patos, que era, na verdade, o apresentador, e ele foi ser co-apresentador. Era o Luciano. Os dois apresentadores começando. Eles começaram, foi quem primeiro deram as informações a respeito, por exemplo, de um caso muito grave, que foi a morte, eu não vou lembrar o nome, de Márcia. Era uma menina de Cajazeiras que veio para uma convenção do MDB, acabou encontrada morta num terreno. As investigações foram. Até quem primeiro deu a informação que tinha um deputado envolvido, foram eles em Cajazeiras, foi. Eu fiz da notícia deles, da informação deles, eles descobriram uma pessoa que tinha essa informação, que a última pessoa que Márcia tinha saído do hotel tinha sido com um deputado. Eita. Até chegar a Écio Pereira. Foi a Écio Pereira que tinha sido época, envolvimento, né? Com esse caso. Foi acusado. Foi acusado por essa situação. E Nilvan e Horácio Bandeira foi os primeiros que deram essa informação. Quer dizer. E isso deu uma repercussão estadual. Um ano de confusão na Paraíba. Falando um pouquinho de política, você falou um pouco sobre o seu período de esquerda, embate político, movimento estudantil. Eu gosto um pouco dessa história aí. Muita gente que até nega essa história, que não houve, enfim, que não era ditadura, que não era... Eu queria entender a tua visão em relação a isso. Você sofreu algum tipo de repressão? Você presenciou alguma coisa? Olha, eu tenho umas coisas interessantes que eu não sabia, eu arrisquei muito. Mas nós tivemos, por exemplo, tinha um companheiro nosso de movimento estudantil, ele que é a grande parte do movimento estudantil em Recife, Nordeste, se aproximou para ser mais protegido da igreja, dos movimentos de igreja, que foi Dom Helder Câmara, estava na frente, então tinha parte das lideranças que estavam na igreja. Eu mesmo fiz parte dessa história como secundarista, depois como meio popular, mas teve um militante nosso que foi preso, que era Edivaldo Nunes da Silva, o Cajá, que eu digo assim, foi praticamente o último preso político desse tipo de militância, que foi aí 77, 78. Ele foi preso político, que era uma pessoa que a gente convivia todo dia, e tinha na Pastoral de Juventude de Recife pessoas que tinham sido assassinadas, padres assassinados, enfim. Pessoas desaparecidas. E agora eu estou descobrindo, depois de muito tempo, que, por exemplo, eu tenho muitos registros, pelo menos já encontraram 2 registros nos órgãos de repressão da ditadura. Há poucos dias, um amigo meu me mandou um relatório que ele encontrou nessas comissões da verdade. Valdir Porfírio, que é da Comissão da Verdade, ele pegou muitos documentos e ele estava lendo um relatório de Brasília, do SNI, que era o Serviço Nacional de Informação, e tem lá um relatório em que eu transcrevendo um discurso meu num evento em Cajazeiras, quer dizer, então... Estava fichado. Já tem 2 documentos, né? Depois tem oficiais, né? Um outro documento que o Valdir disse que é a abertura de um inquérito, tá certo? Só que esse inquérito eu nunca fui citado e eu acho que nunca tocou para frente, mas
o Serviço Nacional de Inteligência ainda abriu um inquérito em que eu estava envolvido e tal. E esse outro é um relatório sobre um evento em Cajazeiras que transcreve o meu discurso contra a ditadura. Fiz um discurso contra a ditadura e está lá transcrito, meu discurso contra a ditadura.